Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O novo mapa político com manchas azul escuro visto pelo sociólogo Rui Pena Pires. É hora de mudar por Portugal. Eu só peço uma oportunidade de poder limpar este país. O país não vai perder por me dar uma oportunidade. Ana Ventura pediu uma oportunidade e o eleitorado de distritos como Beja, Faro ou Setúbal trataram de satisfazer esse pedido nas eleições do dia 18. Os portugueses que vivem acima da linha do Tejo, porém, não seguiram o mesmo caminho. Resultado, um mapa de Portugal dominado pela cor de laranja da AD no norte e centro e com amplas manchas azul escuro do Chega no sul. Neste mapa, que para a generalidade dos analistas acabou de vez com o bipartidarismo em Portugal, o PS aparece na liderança dos votos apenas no distrito de Évora. Como interpretar esta divisão, este colorido? O P24 foi à procura das respostas do sociólogo Rui Pena Pires, do ISCTE, em Lisboa, e pôde confirmar que há uma velha dualidade na sociedade portuguesa que permanece viva. O Portugal do Atlântico continua a ser diferente do Portugal do Mediterrâneo, para usar a separação do geógrafo Orlando Lee Ribeiro, e não apenas na orografia, no clima ou no coberto vegetal. O país está dividido por remotas marcas da história que, para usar a expressão de Rui Pena Pires, revelam uma maior propensão para a insurgência no sul e para um maior conservadorismo no norte. Antes, essa insurgência tinha como destino o Partido Comunista. Agora, quem a capitaliza é o Chega. Vale a pena colocar esta perspectiva na análise, porque se é verdade que o Chega cresceu imenso em todos os distritos de há 6 anos a esta parte, no norte e centro, só no distrito de Viana do Castelo obteve um resultado acima da média nacional, e apenas por 0,4 pontos percentuais. Mas conforme se desce no mapa, o Chega vai ganhando força. Começa a obter resultados acima da média em Leiria e em Santarém, onde fica em segundo lugar, e conquista o pódio em Porto Alegre, Setúbal, Beja e Faro, onde obtém quase 34% dos votos. No Esguistão do Sul, só Évora resiste. O que nos diz este mapa sobre o país e que continuidades e mudanças podemos esperar nas autárquicas deste ano? Rui Pena Pires, doutorado em Sociologia e investigador do Observatório da Imigração, dá-nos respostas. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Professor Rui Pena Pires, muito obrigado por estar no P24, o podcast da manhã do Público. Olhando para o mapa eleitoral com os resultados das eleições de 18 deste mês, que país nos mostra esse mapa? O mapa mostra-nos um país que já conhecemos, não nos mostra um país diferente. Mostra-nos o país em que há uma clara clivagem entre o norte e sul. O mapa é muito parecido com os mapas, sobretudo das eleições presidenciais, mas também legislativas, sobretudo se trabalharmos a um nível mais agregado, tipo distrito e não tanto de concelho, em que depois nos perdemos nos pormenores das microvariações, mas é um mapa que exprime uma clivagem entre o norte e o sul que tem séculos, nem sequer é décadas. É evidente que ao longo do tempo as razões dessa clivagem não foram sempre iguais, embora haja elementos de continuidade. O que é diferente? É que nós estávamos habituados, no plano político, quando do voto, a ver o sul vermelho e agora vemos azul escuro. Né? Essa é a grande diferença. Mas as características estruturais que explicam este país partido ao meio não são. No sul há uma tendência para votar à esquerda e no norte há uma tendência para votar à direita, de forma nenhuma. É um pouco mais complicado. O sul tem, de facto, uma história mais longa de disponibilidade, por várias razões, para aceitar para aceitar menos bem situações prolongadas de insatisfação. Podemos dizer que o sul tem tendência para ser um pouco mais insubmisso que o norte, onde haverá maior conformismo, até por razões que se prendem com o facto de as almofadas no norte serem diferentes das que há no sul. É conhecida o contraste que muitas pessoas sublinharam na altura entre a crise do têxtil do Val do Ave e a crise da Península de Setúbal, que sucederam em pouco tempo, e a crise de Setúbal foi mais grave porque as pessoas não tinham a pequena propriedade onde podiam ir buscar algum rendimento, não tinham um sítio, eram assalariadas puras e duras e, portanto, não tinham esses amortecedores da crise. E tudo isso também explica porque é que há essa maior predisposição para
para a insubmissão. Quero, portanto, dizer, professor, que podemos identificar um certo conservadorismo mais persistente nas regiões do Norte, que tem a ver, por exemplo, com a estrutura de propriedade e também, pergunto-lhe, com uma maior religiosidade dos habitantes do Norte do país. Sim, sim. Há um conjunto de fatores que explicam esta alteração. Agora, o, o facto de a insatisfação a Sul ter encontrado outro porta-voz que não os porta-vozes tradicionais, que eram mais à esquerda, deve-nos fazer pensar que isso não depende exclusivamente de fatores estruturais, depende também da maneira como os partidos se conseguem comportar e serem entendidos como agentes capazes de promover as mudanças que as pessoas anseiam. Facto, é relativamente preocupante que num curto espaço de tempo, muito curto espaço de tempo, a esquerda em geral e o PS em particular tenham a Sul perdido tanto eleitorado e cedendo o lugar de porta-voz da insatisfação parcialmente ao Chega. Isto não é nacional, porque se nós olharmos outra vez para o mapa com mais cuidado, o que nós vemos é que o Partido Socialista perdeu votos praticamente em todo o país. E agora sabemos também na imigração. Só que não os perdeu para os mesmos destinatários. Perdeu basicamente para o Chega a Sul e perdeu basicamente para a AD a Norte. Eh, Nós depois andamos para o resultado agregado disto e dizemos assim, a AD não conseguiu capitalizar o descontentamento com o Partido Socialista. Também conseguiu a Norte, não conseguiu foi no conjunto do território. Aí o Chega conseguiu mais do que a AD no Sul. O mapa também nos mostra uma coisa, mostra-nos que o Partido Socialista, em regra, perdeu mais do que aquilo que subiram os destinatários do voto que ele perdeu, quer o Chega, quer o PSD, mas sobretudo o Chega, subiu menos do que aquilo que o PS perdeu. Portanto, o PS perdeu para, para... Aliás, há uma coisa que é relativamente óbvia, o Partido Socialista perdeu em todos os concelhos do país, acho que, segundo um artigo da Bárbara Reis, menos na Calheta, se não me engano. E isso significa que eh, foi uma característica que tem que ser imputada ao Partido Socialista mais do que a elementos de contexto. Se fossem elementos de contexto, haveria sido 5 PS baixada, noutros subia. Quando perde generalizadamente em todos os conselhos, uma parte desta alteração tem que se explicar pela maneira como a esquerda e o Partido Socialista atuaram nos últimos anos e como é que isso aconteceu. No caso concreto das mudanças a Sul, professor, enfim, depois do 25 de Abril, havia partidos que de facto capitalizavam a insatisfação, para usar a sua expressão, nos distritos mais a Sul, mas, enfim, propunham de alguma forma respostas para problemas que eram problemas históricos dessas regiões, nomeadamente, portanto, a falta de terra. Ou seja, por exemplo, o Partido Comunista propunha uma reforma agrária. Agora, aquilo que nós sabemos sobre o programa do Chega não tem esse tipo de respostas tão focadas na realidade concreta desses mesmos distritos do Sul. Quererá isso dizer, portanto, que o Chega teve o sucesso que teve, nomeadamente em Beja, ou em Faro, ou até mesmo em Setúbal, por ser apenas um polo de descontentamento? Bom, há tendência para explicar uma parte do crescimento do Chega no Sul com a insatisfação criada pela imigração. E a imigração provavelmente teve algum impacto na percepção que as pessoas têm do mundo e na percepção que as pessoas têm dos problemas. Eu acredito que em sítios como Odmira, pessoas com a idade, parte da população que está muito envelhecida, que nunca viajou e que de repente vêm uns milhares de pessoas, imaginemos de turbante ou com outro tipo qualquer de indumentária menos conhecida, e jovens, se sintam um bocadinho perturbadas. E aí aconteceram duas coisas. Houve uma falta de discurso para explicar o que estava a passar e para tornar o que estava a passar entendível por todos, e houve outra parte de um discurso muito agressivo para usar essa estranheza e transformá-la em motivo de contestação. O,
nós não encontramos depois esta relação tão clara noutros sítios. Por exemplo, o concelho que a Norte do Tejo tem maior percentagem de ativos a trabalhar com o estatuto, que são estrangeiros, que é, pasmos, o concelho de Sinfãs, no norte no distrito de Viseu. O Partido Socialista aí também perdeu bastante, mas quem recuperou o essencial dessa votação, uma vez mais, foi a AD e não foi o Chega. Podíamos também olhar para o exemplo de Braga, né? Braga tem uma imensa comunidade de imigrantes brasileiros e também, portanto, o Chega ficou em terceiro lugar. Exatamente, como podemos olhar para outra coisa. Eu acho que no caso da imigração, a relação da imigração com o comportamento eleitoral é de duas naturezas. Há uma que tem a ver com aquilo que se passa efetivamente com a imigração, mas provavelmente mais importante do que essa é o discurso sobre imigração. E aí eu não posso deixar de chamar a atenção para o facto de, na área metropolitana norte de Lisboa, o concelho, ou um dos concelhos em que o Chega teve menor votação foi em Oeiras. Acontece que Oeiras, o presidente da Câmara Municipal, foi o único que teve, que eu conheça, um discurso bem pensado e bem estruturado sobre a imigração. O que mostra que, ao contrário do que às vezes se pensa, esse discurso compensa, que é possível tratar decentemente a questão da imigração e ter um resultado positivo. E não é líquido que, aceitando encostar-se a discursos mais radicais, como os do Chega, seja a única forma de ter resultados positivos. O caso de Oeiras devia ser estudado com um bocadinho mais de cuidado. Isso também mostra, portanto, o papel que os autarcas podem ter, portanto, no combate a falsas percepções. Sim, os autarcas têm um papel importante e mais do que isso, os autarcas, pelo seu desempenho muito próximo das populações, são um bocadinho menos vulneráveis à pressão populista. Saiu recentemente um artigo no Economist, acho que no último número, se não foi no último, foi no penúltimo, mas acho que foi o último, que dizia qualquer coisa desse género, o poder local como ilhas de resistência ao deserto ao oceano populista na Europa. E é que se argumentava nesse sentido, chamando a atenção que entre a esquerda e o centro-direita, a maioria das câmaras das grandes cidades, sobretudo, mas a maioria das câmaras na Alemanha, em França, etc., se continuarem a não ser da extrema-direita. A extrema-direita não consegue, no plano local, o mesmo sucesso que consegue no plano nacional. E uma das razões é evidente, é que é mais fácil produzir um discurso falso sobre uma realidade que as pessoas conhecem de perto do que sobre uma realidade nacional que as pessoas conhecem através de narrativos e não de contacto direto. E eu penso que é possível que isso aconteça também em Portugal. É verdade que para isso é preciso resistir à tentação de fazer das eleições locais mini-eleições nacionais. Os autarcas que querem resistir ao Chega devem ter a preocupação de fazer de cada eleição local uma eleição local, onde aí sim não tem competidor, quer dizer, e onde é mais difícil. Agora, é verdade que há alguns concelhos onde isso é mais fácil, outros onde é mais difícil. Aqueles onde é mais difícil, pois, porque aqueles são mais difíceis são aqueles em que os autarcas terminam mandatos. Os autarcas que eram conhecidos e que davam confiança, permitiam resistir ao discurso populista, acabam o mandato. E acabando o mandato, o discurso populista tem alguma maior vantagem em avançar. Mesmo assim, eu quero acreditar que mesmo assim Sintra será um caso de risco, mas não mais do que isso. Há uns anos atrás associava-se a expansão, portanto, dos movimentos populistas associados à extrema-direita a zonas onde havia, portanto, fortes impactos com fenómenos como da desindustrialização, do envelhecimento, de zonas, portanto, que sociologicamente associadas a mais baixos índices de escolarização. Nós, olhando, portanto, para aquilo que é o nosso mapa político atual, não temos muitos dados que nos permitam corroborar esta tese, ou seja, há muitas regiões dinâmicas e jovens e até escolarizadas do país, onde o Chega tem desempenhos muito próximos da média, ou em alguns casos até acima da média. Como é que podemos ler isso? Eu acho que não conseguimos ler ainda, precisamos de mais dados, por uma razão muito simples, porque podemos correr o risco de incorrer naquilo que os demógrafos chamam a falácia ecológica e os geógrafos, que é, olho para um território a partir das suas características gerais, ou seja, médias,
e tento relacionar isso com o que eu vejo, por exemplo, no comportamento eleitoral. Só que as expectativas médias são médias, quer dizer, escondem uma realidade que é heterogénea. O Chega não teve 100%, quando o Chega teve 20% no máximo, 20 e poucos por cento. O que significa que eu tenho que explicar não é o que levou as pessoas em geral a votarem mais à direita, é porque é que houve um quarto da população, aquelas pessoas votaram à direita. Eu posso ter regiões muito dinâmicas, onde simultaneamente há grandes problemas sociais. Um exemplo típico é a área metropolitana de Lisboa. Se eu comparar, nós às vezes perdemos a noção disso, mas é assim, se eu comparar as taxas, por exemplo, de pobreza, nos vários concelhos da área metropolitana de Lisboa com concelhos no norte do país, no interior do país, eu encontro eventualmente taxas maiores no interior do país. Mas como nesse interior do país tem muito poucas pessoas, eu tenho uma maior proporção, uma muito maior percentagem de pessoas em risco de pobreza nas áreas metropolitanas do que propriamente no interior. E, portanto, e Sintra é um caso típico. Sintra é um território simultaneamente muito dinâmico e onde há problemas grandes de habitação, onde há problemas grandes de segregação residencial e, portanto, simultaneamente um concelho onde eu posso encontrar terreno para um voto mais como é que ia dizer, mais progressista e um voto que nem será conservador, Mais populista, mais radicalmente radical. mais populista ou reacionário. Tenho os dois tipos de situação. O que é que nós precisamos para perceber o que é que está a acontecer? Precisamos de estudos pós-eleitorais que consigam perceber a matriz de transferência de votos, por exemplo. É mais ou menos claro para mim, mas é um palpite, que em zonas como Setúbal, o PS simultaneamente perdeu votos e ganhou. Ou seja, o facto de ter perdido tantos deve ser lido como, e não perdeu mais porque esgotou o eleitorado à sua esquerda. Porque nós olhamos para o eleitorado para o que aconteceu com o Bloco, e Do PC e do Bloco. Sim. eles tiveram que ir para algum sítio, e provavelmente, tendo em conta a campanha de apelo ao voto útil que foi feita pelo anterior secretário-geral do Partido Socialista, é provável que muitos tenham ido para o PS. O que significa que o PS perdeu bastante mais do seu eleitorado tradicional. Muito bem. Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo ao P24. Até outro dia. Another headline coming out of the White House, Caleb, I wanted to ask you about is Elon Musk now really officially leaving behind his role heading Doge in the federal government, moving back to focus on his businesses. Elon Musk deve ter achado que já tinha causado uma devastação suficiente na administração pública dos Estados Unidos com o seu departamento de eficiência governamental. Ou terá dado conta que estava a perder dinheiro a mais nas suas empresas com esta aventura na política. Ou terá percebido com o orçamento federal apresentado por Trump que os seus esforços para cortar gastos serviam para o presidente aumentar a despesa e distribuir baixas de impostos. Pode ser por uma ou por outra razão, como pode ser pela sua combinação. Certo é que esta quarta-feira ouvimos-lo criticar pela primeira vez Donald Trump. Certo também é que esta quinta anunciou o fim da sua operação relâmpago na política. Fica por saber se continuará a gozar dos favores da Casa Branca para obter financiamentos públicos elevados para os seus negócios. Ou até se esta operação não será o princípio do fim da sua aura de engenheiro e de gestor genial. O P24 regressa segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts.